Olá, aluno! Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva, ative o sininho. Se você gostar da aula, deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as ligações químicas. Vamos estudar inicialmente sobre a ligação metálica. Vamos lá? Objetivos da nossa aula. Compreender a ligação química como resultado de interações eletrostáticas que associam átomos e moléculas de forma a dar às moléculas resultantes maior estabilidade. Compreender o modelo de ligação metálica e reconhecer substâncias metálicas por meio de suas propriedades e usos. Bom, vamos relembrar algumas propriedades dos elementos da tabela periódica, dos metais e não metais. Os metais formam substâncias simples, os não metais também formam substâncias simples. No geral, os metais conduzem corrente elétrica e calor, os não metais não conduzem corrente elétrica e calor, no geral. Os metais podem se transformar em lâminas e fios, os não metais não podem se transformar em lâminas e fios. Os metais, no geral, são sólidos nas condições ambientes. E os não metais, nós temos sólidos, líquidos ou gases nas condições ambientes. As substâncias são classificadas em três grupos. As iônicas, em que há a ligação iônica entre os átomos que fazem parte da ligação. A substância é molecular, quando há ligação covalente entre os átomos que compõem a substância. E a substância é metálica quando há a ligação metálica entre os átomos que fazem parte da substância. E nós vamos inicialmente focar nas substâncias metálicas. Os tipos de ligações estão relacionados com as propriedades dos elementos químicos. Os metais, por exemplo, têm baixa energia de ionização e baixa eletroafinidade. A tendência desses elementos é formar ligação metálica. Entre os metais e os ametais, que possuem alta energia de ionização e alta eletroafinidade, o tipo de ligação que ocorre é a iônica. E entre os átomos de ametais, o tipo de ligação é covalente. Fazemos as propriedades dos metais. Brilho metálico, os metais, quando polidos, refletem a luz, então tem um brilho próprio. A condutividade térmica e elétrica elevadas, são bons condutores de calor e eletricidade. Os metais possuem densidade elevada, são em geral densos, o que resulta das estruturas compactas. A temperatura de fusão e ebulição dos metais são em temperaturas elevadas. A resistência e a tração, eles resistem bastante às forças que, quando aplicadas, tendem a alongar uma barra ou um fio metálico. E a maleabilidade é a propriedade que os metais apresentam ao se deixarem reduzir em chapas e lâminas bastante finas. Ductibilidade é a propriedade que os metais possuem de se deixarem transformarem em fios. Então, aí as características principais dos metais. No estado sólido, os átomos dos metais e de alguns semimetais se agrupam de forma geometricamente ordenada, dando origem a células ou grades ou retículos cristalinos. Uma das principais características dos metais é a condução fácil de eletricidade. A consideração de que a corrente elétrica é um fluxo de elétrons levou à criação da chamada teoria da nuvem eletrônica, ou teoria do mar de elétrons, o que caracteriza o modelo da ligação metálica. As ligas metálicas são uniões de dois ou mais metais, podendo ainda incluir semimetais ou não metais, mas sempre com predominância dos elementos metálicos. Para entender a ligação metálica, os cientistas propuseram um modelo que foi chamado de mar de elétrons, ou seja, os metais têm características de doar ou perder elétrons, então esses elétrons ficam livres, né? Então, a ligação metálica ela é constituída por elétrons livres
que ficam entre os cátions dos metais, em um modelo do gás eletrônico ou mar de elétrons. Os metais são constituídos por seus cátions mergulhados em um mar de elétrons. Então, daí a característica principal dos metais de serem bons condutores de eletricidade. Os seus elétrons estão livres, é o que permite essa propriedade dos metais de serem bons condutores de eletricidade. Trago aqui a tabela periódica, né, com as suas características principais aí. Identificação dos metais, né? Então, nós temos aqui essa parte toda da tabela. Para cá, nós temos os metais. A tendência dos metais é serem eletropositivos, né? Essa propriedade de eletropositividade, que é a capacidade que os metais têm de doar elétrons, formar cátions. E essa propriedade de eletropositividade, essa alta eletropositividade dos metais, levou os cientistas a estabelecer um modelo de ligação química de natureza elétrica com base na atração entre os íons positivos, que são os cátions do metal, e os elétrons semilivres. Estão livres, mas estão atraídos, né, por esses cátions dos metais. Então, aí o modelo de mar de elétrons. E observe a seguir o esquema da ligação metálica. Então, os átomos de um elemento metálico têm 1 a 3 elétrons na sua camada de valência. A tendência é esses elétrons ficarem livres, formarem cátions. Então, a propriedade de alta positividade, que é a tendência dos metais de formar cátions, e ocorre a liberação parcial desses elétrons mais externos dos átomos do elemento metálico, os cátions formados mais os elétrons livres, daí a ideia da ligação metálica. E esses cátions formados mais os elétrons livres formam as substâncias simples metálicas, que nós chamamos, na maioria, de ligas metálicas, quando ocorre pela união de dois metais diferentes. Pelo menos dois metais diferentes. Finalizamos aí o estudo da ligação metálica. Espero que você tenha gostado da aula. Se você tiver gostado, deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudá-lo. E o grande abraço de hoje vai para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Manuel Gonçalves Boaventura. E também aos alunos da Escola Oscar Prados, primeiro ano noturno. Um grande abraço a todos vocês.